Mais um podcast, hoje com 4 mulheres, 2 dentistas, uma profissional nutricionista, profissional especialista em corrida, e hoje viemos mostrar para vocês como pequenos hábitos podem alterar e mudar a sua qualidade de vida, como boca, corpo, alimentação, estão todos interligados. É importante frisar que tá tudo ligado, né? A alimentação, a inflamação. Então, se você não escova o dente, você vai ficar inflamado. Se você não se alimentar bem, você vai ficar inflamado. Se você não treinar, você vai ficar inflamado. E até é importante falar que essa questão de inflamação acontece desde a gestação, né? Exato. Então, doenças bucais podem levar ao nascimento de bebê prematuro e baixo peso, segundo alguns estudos nos mostram, né? Então, a relação da nossa boca com todo o nosso corpo, né? Às vezes a gente imagina que a boca é algo separado do resto do nosso corpo. E a gente entender que uma inflamação na boca pode ter repercussão no nosso corpo inteiro. E a importância da gente começar esses cuidados com a alimentação, com uma atividade física, desde a fase de gestação, quando a criança ainda está sendo ali formadinha dentro da barriga. É muito comum que hoje em dia as pessoas pensem em treino como saúde, né? A gente fala em saúde, aí, quero ser mais saudável, eu vou treinar. Mas o que eu mais vejo são pessoas cuidando muito do exercício, aí automaticamente eles até começam a cuidar da alimentação, mas não cuidam de outras coisas que às vezes podem ser muito importantes, né? Como saúde bucal, até mesmo sono, estresse, e tudo isso se complementa, né? Tem muita coisa que envolve a saúde global, que não é um treino, por exemplo, que vai suprir todas as necessidades, né? Totalmente. O excesso de carboidrato, principalmente, né? Em relação às cáries, né? Os doces. Hoje o brasileiro consome muito doce. E ele mal sabe que, além de ficar inflamado, também pode dar cárie. Então, o pessoal foca muito no treino, mas o principal, a alimentação, não faz. E aí não tem o resultado que ele gostaria de ter, né? Eu acho que é olhar o corpo como um todo, né? Dá pra ver que como as profissões se complementam, né? A Lari falou muito essa parte de estresse. O quanto o bruxismo que a gente vê no consultório afetando pessoas que não têm cárie, tá uma saúde bucal ok, só que o bruxismo acaba fazendo o quê? Acarretando muitas coisas. Problema de ATM, fraturas em dentes, a parte que você falou em relação a doces, né? Também tem o hábito do fio dental, que é aquele hábito que muita gente põe debaixo do tapete ali e acaba não usando e dá o quê? A gengivite, que acaba querendo ou não tendo um problema cardiovascular, né? E acaba alterando todo o sistema ali. E o Ju falou, né? Na faculdade de odontologia, a gente aprende muito 70% cabeça, 30% corpo. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar que é um 100% ali. Porque um problema inflamatório no dente de canal pode virar um problema de coração, né? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra ali, vai se encaixando no quebra-cabeça. E isso são tudo hábitos que a gente adquire na infância, né? Então, se a gente for o papel dos pais nesse crescimento e desenvolvimento da criança, porque a criança vai fazer o que ela foi orientada a fazer. Uma criança, né? O consumo de açúcar, né, que é preconizado, 0 açúcar até 2 anos. A gente não fala isso porque não pode comer doce nunca da vida, mas essa janela de oportunidade que a gente pega os 1000 dias da criança, que é a gestação, o primeiro e o segundo ano de vida, que é onde eu falo que a gente vai preencher as principais caixinhas da criança, né? Ela era uma sementinha, hoje ela vai andar, correr, pular, vai comer, vai escovar dente, vai ter hábito de sono, hábito de alimentar, e a gente constrói isso nesses 2 primeiros anos, depois a gente vai só botando mais coisinhas dentro dessa caixinha. E aí tem muitos pais que falam, mas eu segurei doce até 2 anos e hoje meu filho ama doce, né? Mas eu sempre falo na clínica, né? A gente não segura doce até 2 anos para a criança não gostar de doce. A gente segura para a criança também gostar de doce. Tudo Então, tem um porquê, né? ela tem um leque de oportunidade de alimentação saudável e a gente coloca uma coisinha a mais. Exatamente. Então, isso ela vai carregar para o resto da vida, né? Hábitos de escovação. Depois de velho, é sempre mais difícil a gente mudar um hábito, mudar uma rotina, tudo é possível. Mas se a criança já carrega esse hábito desde sempre, é natural comer e escovar dente, né? É igual o hábito de comer verdura, legume, frutas, né? Exato. Os pais têm que se conscientizar, porque senão vai crescer um adulto com restrição alimentar, paladar infantil, não vai comer uma fruta, não vai comer um alface, que é o mínimo, né? Adulto tem que fazer o que precisa ser feito, não o que quer, né? Então, assim,
tem que comer saudável, tem que comer lá sua porção de proteína, de fibra, evitar açúcar, carboidrato refinado, tudo é consistência, né? Há pequenos hábitos diários, né? Por isso que hoje no consultório eu trabalho apenas com protocolos de 90 dias, que eu falo que são 90 dias o mínimo que a pessoa tem para mudança de hábitos. Não adianta nada você começar apenas um mês não é suficiente, né? E a importância também de vocês sempre indicarem, né, para os pais um nutricionista infantil. Para mudança de hábitos, porque senão cresce um adulto com muitas... não tem muita escolha, né? Então, come só o básico, arroz, feijão e carne. Não come uma verdura. Então, isso acaba também impactando, né? A introdução alimentar, né? O poder da introdução exato. alimentar. E muitos pais nem sabem da nutricionista infantil, materno-infantil. com E precisa, né? Porque se os pais não comem bem, é natural a criança não comer bem. É o espelho, né? Totalmente, Então, é a hora da gente se munir de informação. Exato. A cárie é uma doença que é alimentação e hábito. Alimentação e rotina da família. E Então, os pais que a nem criança olham se estão come. escovando. Exato, né? E a criança é muito o espelho do adulto, né? Foi o que você falou. Por exemplo, nós que temos filhos, ensinar a escovar o dente, a passar o fio dental, mas como que a gente vai cobrar uma coisa se a gente também... Reforçar alguns todo dia, né? também não fazem. Imagina. Quero que meu filho come alface, eu tô comendo Um Big Mac. Mas engraçado ele não que- come. É engraçado que sempre que a gente vai falar de hábitos, a gente dá o exemplo do escovar os dentes, né? Isso precisa virar um hábito, assim como é um hábito escovar os dentes. Mas nem escovar os dentes as pessoas fazem direito. Exato. Mas E o hábito do fio dental, que a Jo falou, né? Se a gente for Não acompanha o pensar, dentista, né? não acompanha, sabe? Na verdade, nós todos temos hábitos, né? Então, alguém que fuma tem o hábito de fumar. Seja bom ou ruim, a gente tem hábito. E é Igual correr, né? engraçado. Igual Sim, correr é um hábito também, né? E eu falei isso justamente pra puxar esse gancho, porque às vezes a gente fala, eu quero que correr seja pra mim um hábito como é escovar os dentes. Mas tudo é uma construção e uma coisa vai puxando a outra, né? No outro podcast a gente falou sobre os hábitos angulares, que é uma coisa que puxa a outra, né? Um hábito, você não precisa mudar tudo ao mesmo tempo, mas se de repente você decide mudar uma coisa, você já consegue mudar outras, né? O exercício tá muito relacionado à alimentação, mas o que eu vejo muito é que isso muitas vezes não é o suficiente. Não. É preciso outros tipos de hábitos, sabe? E como verificar a saúde como um todo mesmo. Imagina alguém que teve um problema no dente, um problema cardiovascular, né? A minha mãe, inclusive, ela teve um problema assim. E a pessoa quer começar uma atividade física sem antes ver isso. Um check-up geral, né? É até muito perigoso, né? Fiz um exame de aquela coisa sangue e de... A prevenção é o melhor caminho. tal. Porque também não adianta eu querer ser o bonito por fora, e sendo que o por dentro tá tudo desalinhado ali, né? Eu falo que assim, a gente quer deixar o paciente com o dente lindo, saudável, mas antes de tudo a gente tem que olhar o quê? E o interno, né? O tudo. É pressão alta, Uma diabetes, colesterol. porque tudo acaba ali descompensando, né? Às vezes para fazer uma extração, está com a diabetes descompensada. Então, acho que assim, é olhar o paciente como um todo e a prevenção. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? Eu falo que o melhor é o quê? É não ter o que tratar. Por mais que eu falo que é a nossa profissão, mas é muito bom você ter ali o seu paciente a cada 6 meses, você Pra olhar cuidar e da falar, saúde, olha, né? ele fez Também. tudo bonitinho. Acompanhamento, É, né? da Escovou saúde, o duas dente, vezes, passou o fio né? dental. Porque tem muitas cáries ocultas que às vezes os pacientes, principalmente quem não passa o fio dental, acaba ali não passando, acaba não indo no dentista 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí se torna uma inflamação, um tratamento de canal, e quando você vê, aparece a hora da dor. Então, acho que O quadro é muito mais grave, né? E pra como um criança, todo. principalmente, né? E criança, Mais delicado. a gente cuidar de um dente, né? A gente que é dentista, falar de dente sem falar de alimentação não existe, né? Então, às vezes, vai sim. pais lá na clínica e querem tratar só aquele dente, o que for, né? Mas eu quero só cuidar dessa restauração, eu quero só fazer isso. Mas isso é a ponta de todo um problema, né? Se a gente não cuidar da alimentação, do hábito da criança, do hábito da família, porque é a família que está por trás, a gente tem tratamentos que vão se repetir sempre. Aquele paciente que vem sempre para tratar a doença. Então, a alimentação com a odontologia, né? A nutrição com a odontologia é algo muito ligado. Com A certeza. boca, se a gente for pensar, é meio de tudo, né? Sim. Onde a gente come, a gente escova, os hábitos. Começa a digestão na boca. Exato, Vale ressaltar isso, né? E ansiedade, né? Fazer uma atividade física, um esporte. Quantas vezes as crianças também estão ansiosas em casa, na frente do computador, sem uma atividade física, e come, não escova o dente, a gente entra nesse
ciclo. A partir de quantos anos pode começar a correr? Então, é indicado a partir dos 14 anos, né? Mas isso é muito individual. Hoje em dia é tudo muito individual. Então, é legal que a criança tenha um médico acompanhando para indicar melhor. A corrida é um pouco ainda mais democrática, um pouco mais rápido, porque é um exercício aeróbico. Então, assim, toda criança já corre naturalmente. Sim. Né? Então, dá para começar antes, diferente de uma musculação, por exemplo, que poderia atrapalhar o crescimento, né? Mas eu achei muito legal o que a Jo falou sobre a questão do bruxismo, né? É uma realidade, já é uma realidade. E tem crianças também que sofrem com isso? Tem. É. E cada vez mais a gente percebe, né, o bruxismo. E o bruxismo a gente pode citar 3 fatores principais, né? Estresse, ansiedade, a gente nasceu no mundo ansioso, né? É. As crianças nasceram no mundo ansioso, né? Tudo é muito fácil, E rápido depois da pra pandemia, eles. aumentou o número Depois de da bruxismo? pandemia, As crianças? uso de telas. Tá. Então, muito tempo na tela, principalmente antes de dormir, tem relação com o bruxismo. Olha só. E a parte respiratória. Então, a nariz e boca também está super ligado. Então, a gente precisa cuidar da respiração, E os do pais sono. percebem como isso? Pelo barulho que Tá. a criança faz esse tá. bater dos dentes, esse ranger. Entendi. Então, o que mais incomoda os pais é esse barulho quando a criança vai botar a criança para dormir, ou a criança dormiu na sala, no quarto, ou passa pelo quarto e ouve a criança. Entendi. E aí a gente precisa acompanhar o que a criança come também antes Tem de que estar dormir. muito atento, né? Tem que estar muito atento. Não pode estar distraído nem um minuto, porque atrapalha. Observou, nada, né? O que foge da gente precisa... Tá estranho, tá diferente, acompanhe, Não ignore. olhe, não ignore. Acho que é entender a rotina ali, né? Porque o próprio adulto tem o bruxismo de vigília, que às vezes ele acha que ele vai só ranger. E não, tem muito adulto que durante o dia tá trabalhando no computador ali e tá travando. Aham. Né? Eu me Então- pego às vezes. Assim, falo, nossa, porque eu tem tô muitos apertando tanto? aplicativos hoje, né? Tem um aplicativo que é Desencoste os Dentes. Exatamente pra você lembrar de dar uma Nossa. relaxada. Porque Olha a gente só. acaba, né? Legal. Aquela correria do dia a dia, a mesma coisa em relação à criança, né? A tela, eu acho que assim, a pandemia trouxe muito isso. Porque Aumentou muito, né? eles assistiam ali o desenho, mas descarregava na escola, ia correr, ia brincar, ia isso e aquilo. E se vê em 4 paredes ali, olhando só pra Não uma tem o que tela de fazer. computador. É. Então, assim, o bruxismo é uma doença, assim, muito forte hoje em dia. Pessoas que eu falei, pessoas que não têm absolutamente nada, mas acabam fraturando o dente, quebrando o dente Olha por conta só. de um bruxismo. Crianças também. Pego muita criança, assim. E hoje em dia as redes sociais, tudo... Olha como tá tudo interligado, né? Então, assim, vem o TikTok, por exemplo, que é a rede social das crianças, dos adolescentes. Tudo muito rápido, né? Aquela dopamina rápida. Sim. Isso depois gera um estresse. E aí essa criança, essa pessoa, porque não são só crianças, né? Pode até ser uma rede social mais de criança, mas a gente também tá lá. E aí não pratica um exercício, por exemplo, né? Se alimenta mal, não vai ao dentista, não cuida da saúde global. Acho que a gente podia resumir que o estresse e a ansiedade realmente E se são alimentar coisas na que a frente gente de precisa telas é olhar. ruim também, Muita né? digestão atrapalha. Às vezes as pessoas estão satisfeitas, só que tá gostoso. E elas repetem o prato, ou tá distraída e vai comendo. Sem e não sabe perceber. identificar a saciedade. E é muito normal isso. Por isso que eu falo pros pacientes, não comam em frente a telas. Deixa o celular de lado, mastiga devagar, presta atenção no alimento, saiba identificar quando você está saciado. Isso faz muita diferença, muita diferença. E hoje a gente vai ver as crianças comendo com tela, Tudo. né? E os pais deixam, porque eles não enchem o saco, né? Deixa ela, vai comer tudo. E muitos pais reforçam, come mais um pouco, come mais um pouco. Não. E muitas crianças estão ficando obesas porque os pais são obesos. E eles não entendem, é genético da família. Não faz um exame de sangue, então colesterol. O hábito é que é genético. É genético. Então tem que tomar muito cuidado, porque as crianças cada vez mais estão com os exames alterados. E os pais, infelizmente, né? Que nem pra levar no dentista. Leva no dentista pelo menos 1, 2 vezes por ano. Leva no nutricionista também, faz um acompanhamento, check-up. O mundo tá muito acelerado, a gente tem que frear um pouco, cuidar da nossa saúde, porque vai interferir na vida deles, né? Com certeza. Pra gente ver o que lá no início, né? Como tudo tá ligado. O corpo, a boca, a alimentação, a mente, o principalmente. esporte, né? Eu acho que é um momento da gente parar, dar uma pausa e entender. Porque não é só
cuidar de um lado e a gente... Desequilibrar, o que a Ju falou, né? Uhum. Os 1000 dias da criança, várias É. caixinhas. A gente vai cuidar de uma caixinha e esquece de todas as outras Uhum. caixinhas. Totalmente. Então, o cuidado, a prevenção, o olhar para o seu corpo, para sua boca, para sua saúde bucal, para o seu sorriso, o quanto isso é muito importante. Impacta A gente muito, né? Impacta na sua Na vida e vida. no seu futuro, É. né? Principalmente no futuro das crianças, porque eu acho que, assim, quem tem filho é aquela coisa que é um exemplo, né? É a gente mostrar para eles, direcionar, né? A gente tá aqui lapidando eles e não adianta a gente ensinar uma coisa errada. É, lapidar eles e a gente não se lapidar também, né? É importante, a gente tem que se cuidar. Não adianta eu comer um puta prato de verdura e dar McDonald's pra Cindy. Qual sentido faz isso? Sim. Tem que ser o exemplo. Ela vai dormir, eu como a pizza que tá no forno, mas ela tem que comer o arroz, patinho e brócolis. Então, o exemplo, porque uma hora ela vai ver que tem pizza Com no certeza. forno, entendeu? Então, eles vão se inspirar na gente, que nem se seus filhos não verem você escovar o dente, ele não vai escovar. Acabou. Se você não pegar lá o dentinho e escovar, então tudo reflete. É espelho, É né? espelho. Com Tem um certeza. filho, a gente tem um espelho pro resto da vida, né? Que vai fazer os nossos hábitos bons ou vai copiar os nossos hábitos ruins. E aí a oportunidade da gente mudar também, né? Porque como a gente quer que os filhos cresçam bem, eu preciso mudar os meus hábitos para que a criança tenha bons Totalmente. hábitos, né? A gente, adulto, às vezes, revê a alimentação, a gente revê... Nossa, eu quero ver meu filho crescer, né? Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, preciso fazer um esporte para cuidar da minha saúde, porque senão eu não... Não tem Eu não tenho disposição, eu não consigo até chegar nos meus netos, né? Será que eu vou estar aqui, né? Então, é uma hora da gente parar, pensar, cuidar dos hábitos, pensar no papel, assim, primordial que nós pais temos quando a gente tem filho. A importância, a gente ensina tudo para eles. E cuidar dos hábitos é importante. Do nosso hábito, exatamente. A gente cuidar do nosso corpo, né? Da nossa saúde ali e colocar como uma prioridade. Porque eu acho que, assim, você falou do bruxismo, você falou do estresse. E às vezes a gente não faz uma atividade física e a gente quer equilibrar milhões de pratos. Exato. 30 minutinhos por dia. E o nosso ali a gente não consegue olhar. É. Né? Você falou muito em relação à alimentação do doce. A Ju falou sobre escovar o dente. Tem muitas crianças que chegam até mim e falam, mas não vou poder comer doce, não vou isso. A questão não é essa, né? Eu acho que tudo em doses equilibradas e você pode comer, né? Eu falo assim, mas o comer depois você tem que fazer o quê? Escovar o dente. Porque também não adianta ser uma coisa rígida, aí vem a compulsão, Exato. vem o O desejo, exagero. vem isso, e eu quero comer porque, né, eu não consigo, eu não Sim. posso. Então, eu acho que são pequenos hábitos. De Todos os você dias. olhar pro seu corpo, você fazer uma atividade física, você ter uma alimentação saudável, você escovar os dentes, passar fio dental, prestar atenção, né, no estresse, na correria do dia a dia, de dar uma relaxada, respira. Buscar Isso faz prazer muito também, né? faz muita Não só importância. trabalho. Buscar prazer aqui na corrida, na musculação, no treino, enfim. Né? Onde vocês acharem que seja o ideal, né? É isso. Bom, adorei. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.